a geração. Mãozinha pra cima. Glória, aleluia. Aleluia, 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 glória, aleluia. Glória a Deus. Deixa aqui pra mim. Oba, oba. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servirão o Senhor com alegria, Apresentados a Ele com cânticos. saber que o Senhor é bom, E eterna é a sua verdade e a sua fidelidade, de geração a geração. aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há, mas para que está em Cristo Jesus, né? A razão de nós estarmos aqui hoje é porque um dia na história, né, com a queda do homem, Deus teve misericórdia de nós e Ele desceu a essa terra. E aqui na pessoa do Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz, mas não ficou morto, né? Ele ressuscitou dos mortos e Ele nos deixou aqui ensinos que são como trilhos. Se nós andarmos por esses ensinos de Jesus nos levará até os céus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro caminho que leva para o céu. E Ele estabeleceu aqui na terra a sua igreja. A sua igreja não são templos, não são instituições. Muito embora templo é bom, a gente precisa dele, né? A instituição é boa para que a gente tenha organização, mas igreja somos nós, e que um dia vai ser arrebatado, ou aqueles que partirem na morte física encontrarão com o Senhor. E nós vivemos aqui, o nosso trabalho aqui é para ser recompensado na eternidade, né, com a vida eterna. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Todo aquele que crê em Cristo como Senhor tem os seus nomes escritos no livro da vida. E nesta todas As provas que eu já passei, o que acontece? é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações De quem? do tentador. Lembranças do passado vem E querem nos fazer parar. ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar. e quase parando sem força e vigor. O que acontece? A gente lê a palavra E e encontra bastante poder pra vencer. Continua na jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. e saber Que dele não lembra eu mais. canto. Eu canto a glória de Deus. Condenação há Para quem? para quem está em ti, Jesus. Cuja vida A vida começa a estar pelo sangue que venceu da cruz. É certo que provas virão, investida. investidas no meu pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Outro texto está em Êxodos 33:14. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Jesus um dia disse que aquele que cresce nele e aquele que recebesse a Ele como Senhor, Ele viria e moraria dentro de nós. Olha como é simples entender isso. No passado,
Deus falou de arca, Deus falou de templo físico, mas a ideia de Deus não era morar em arca, em templo, em nada disso. A ideia de Deus é morar dentro de você, dentro de mim, dentro de todo ser humano que o confessasse Ele como Senhor. E Êxodo 33:14 diz assim: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. E Jesus, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E quando esse século acabasse, nós estaríamos com Ele eternamente. Enquanto aqui no mundo a gente viver, em meio a tribulações, em meio a tantas adversidades, em meio a tantos desertos, Jesus promete àqueles que crêem nele, àqueles que confiar nele, àqueles que viver a sua vida conforme a sua palavra, Ele promete que vai saciar, que vai restaurar e que Ele vai acompanhar. Como é bom alguém dizer para nós que estamos em uma caminhada: não se preocupe que eu vou te acompanhar, eu vou com você, onde você estiver eu vou estar, não se preocupe com quem vai te enfrentar, porque eu estarei contigo. É isso que Ele promete aqui. Quando a gente descansa em Deus, a gente não está preocupado com quem vem contra nós, porque a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, né? Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso descanso, assim como diz o salmista, né? Que nós estamos debaixo de uma árvore chamada Jesus, Ele nos protege, Ele nos dá sombra. Portanto, segundo Êxodo 33:14, eu mesmo, diz o Senhor, te acompanharei e estarei contigo, te dando descanso. Então, se você está aí cansado, oprimido, sobrecarregado, e você não sabe onde buscar essa paz, esse descanso, eu te informo aqui que o Senhor que está aí perto de você, e o Senhor dos céus e da terra, que apesar de ser imenso e grande e soberano e eterno, Ele é tão humilde e simples que Ele habita dentro de mim e de você. Portanto, descansa em Deus, que Ele promete e continua prometendo que estará com você se você confiar nele. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza que eu leve amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza que eu leve amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. 27. Mateus 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O fardo é leve. A Bíblia diz que Jesus era luz e é luz, e quando Ele brilhou nesse mundo, o mundo vivia em trevas. Os homens estavam nas trevas espirituais, os homens viviam nas orgias, viviam nos pecados. Infelizmente, a Bíblia diz que a luz brilhou nas trevas, mas a humanidade, os homens, continuaram amando mais as trevas do que a luz. E até hoje é a mesma coisa, né? E Jesus, Ele veio nesse contexto, nesse ambiente, e Ele percebeu que a humanidade estava perdida, a humanidade estava como ovelhas sem pastor, a humanidade estava angustiada, porque no mundo não tinha nenhuma esperança em Deus, porque a palavra de Deus vai nos orientar que é um período da história, do Velho Testamento para o Novo, houve uma época de mais ou menos 430 anos, que Deus se calou para a humanidade, e nesse período, Satanás fez o que bem entendeu, o mundo viveu em trevas imensas,
E foi nesse contexto que Jesus chegou. E ele percebeu que nós estávamos numa situação difícil. E aí ele se coloca diante da humanidade e diz o seguinte: olha, eu cheguei, acabou agora a escuridão, as trevas total, a luz chegou. E ele disse assim para a humanidade: vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu vim para dar descanso para vocês, eu vim para tirar de vocês essa carga. Portanto, tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou humilde de coração. E vocês que nunca tiveram, vai encontrar em mim agora descanso para a sua alma. Engraçado que Jesus está falando aqui de um cansaço, não físico, mas um cansaço da alma, né? Ele vai dizer que o jugo dele é suave e seu fardo é leve. Hoje nós vimos as religiões aí com jugo pesado, com fardo pesado, mas Jesus oferece para nós um jugo e um fardo leve. Portanto, se você anda cansado, se você pode ter uma prosperidade material muito grande, e a pergunta que você faz: por que eu não consigo me satisfazer? Por que eu sou uma pessoa que não tem uma alegria? É exatamente isso. Bens materiais a gente consegue, mas ele não preenche a alma. Existe um vazio chamado vazio existencial no coração do ser humano, que só Jesus preenche. Foi exatamente essa palavra que Jesus deu. E Jesus continua hoje através da igreja dizendo para você: se você está cansado, se você está oprimido, se você não acha descanso para a tua alma, se você não consegue ter paz, eu sou a paz. Se você tem fome de Deus, eu sou o pão. Se você tem sede de Deus, eu sou a água. Então vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu estou aqui para te aliviar. E nós estamos em pleno século 21 e Jesus continua com o mesmo convite. Se você crê em Cristo, você tem uma promessa: será salvo tu e tua casa, né? Então vinde a mim, disse Jesus, eu te darei a paz, não como o mundo dá. Portanto, o que o texto de Mateus ele fala é isso: vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre mim, sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, descansar verdadeiramente só em Jesus, porque o cansaço maior não é o corpo, não é a mente, é a nossa alma. E que Deus possa estar aplicando essa palavra no teu coração. Em adoração, eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Rios de águas vivas Flui dentro de mim. és manancial, fonte inesgotável, Traz vida ao coração, como o rei Davi. como Rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor.
outro texto é João 14, 27. Seis a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Minha paz os dou, né? Quem é que tem essa capacidade? Quem é que tem essa ousadia? Quem é que tem essa autoridade de chegar diante de uma humanidade nas trevas, de uma humanidade corrompida e se colocar como uma solução? A Bíblia diz que na terra não tinha um justo sequer, não tinha uma pessoa correta, né? Precisava alguém aqui, mas Deus não encontrou. Ele desceu lá, foi obrigado a ele descer. E quando ele chega aqui, ele se apresenta dessa forma. Eu sou a paz que você precisa. É por isso que Jesus disse que dos pobres serão o reino dos céus, dos injustiçados serão o reino dos céus. É exatamente por isso, porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas, elas querem nos ver pelo que a gente tem, pelo que a gente possui. A gente não tem valor pelo que a gente é, mas a Bíblia diz que Deus me valoriza. Deus valoriza você pelo que você é, não pelo que você tem. Por isso que a Bíblia vai colocar, que dos pobres serão o reino dos céus. Por isso que muitas pessoas que vivem nos casebres são pessoas felizes, e pessoas que vivem nos palácios são infelizes. E a pergunta é, por que eu tenho tudo e sou infeliz? Infelizmente você não tem tudo, falta ali uma coisa, e essa coisa chama Jesus. E esse Jesus está dizendo para você, agora aqui, neste momento, que a paz dele não é igual ao do mundo. Então você que me vê agora aí pela internet, quem sabe você está num bom emprego, quem sabe você tem um bom casamento, quem sabe você não falta nada materialmente, mas a tua alma está triste, está angustiada, e você diz assim, eu não sou feliz. Está lhe faltando uma coisa, a mais importante, e essa coisa é Jesus, porque sem Jesus você não tem paz. E ele está dizendo, hoje, aqui, agora, eu deixo a minha paz para você. Não a paz do teu dinheiro, não a paz do teu trabalho, não a paz de nada disso, mas a minha pessoa. Apocalipse 3:20 diz assim, se você abrir a porta do teu coração e você deixar eu vou entrar, vou habitar em você, e eu vou estar com você todos os dias, e eu vou estar aí com minha paz, e você não vai sentir falta de nada. Portanto, João 14, 27, deixo a minha paz a vocês, a minha paz te dou, não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e não tenha medo, porque a partir do momento que você deixar eu entrar na sua vida, eu vou estar com você, você não vai ter medo, você vai ter convicção e você vai ter uma esperança que você nunca teve, uma esperança de vida eterna. Portanto, se você está sem paz, você não consegue ter paz no mundo, só tem um jeito, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele é a paz que você precisa. Outro texto de quem? Cristo Jesus. Meu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Salve o pessoal, vamos lá. Salve lá, Cristo Jesus. Salve lá, eu estou sempre alegre. Tenho certeza, sei quem tem o perigo. Jesus é vivo, sempre vence na fé. Aê! Salva e encontra o perigo. Aleluia. 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 Eu vivo canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Seu nome é santo, Ele é o Rei da Glória. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não vivo triste. Eu vivo triste e estou sempre alegre. Tenho certeza, sei Vai, mãe, não rola aí. Jesus é vivo, sempre vence e não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia. Sinal já não gosta. Aí não, Aleluia.
aleluia. Outro texto está em Filipenses 4:6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. A gente não deve ficar preocupado, ansioso, né? Correndo atrás das coisas. Quantas pessoas, né, que vivem angustiado, atrás de buscar fama, atrás de buscar progresso, atrás de buscar alguma coisa, mas quando fala de buscar em Deus, essas pessoas não querem saber de Deus. Quantos, quem sabe você está me vendo agora, você já viveu em igreja como nós vivemos agora, né? E você cansou. A gente sabe de muita gente que foi famosa e que já morreram. E muitas delas abandonaram a igreja de Cristo, dizendo que a igreja não dava dinheiro e que a igreja era coisa pobre e que precisava ter fama e ter dinheiro. Pois é, algumas dessas pessoas já não existem mais. E você deve buscar na internet aí. Quem são essas pessoas? Pessoas que já cantaram para Jesus, já pregaram o seu evangelho, mas hoje não estão mais entre nós e quem sabe estão na eternidade sem Deus. E o texto está dizendo que nós não devemos estar ansiosos com coisas materiais, né? Nós sabemos que os passarinhos estão aí pelo mundo e a Bíblia diz, olha, os passarinhos, eles não trabalham, não se preocupam e todos os dias ele come, né? Ele dorme, eles geram filhos e eu cuido deles. Olha o lírio, que vê como ele é branquinho, eu que cuido dele. Então, nós, seres humanos, somos feito obra-prima de Deus, a obra principal de Deus, e Ele está dizendo para mim e para você que nós não devemos estar preocupados com coisas que perecem, né? Com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer ou vai vestir, porque a Bíblia diz que Deus suprirá todas as necessidades daqueles que confiam nele. E esse texto nos ensina de que forma devemos orar a Deus, como é que a gente deve orar a Deus, como é que eu devo fazer a vontade de Deus. É exatamente isso. Não andar ansioso pelas coisas. Você tem problema? Você tem dificuldade? A Bíblia diz que Deus é um pai. Chega para ele, meu pai, eu estou com um problema, eu preciso resolver isso, me ajude. E ela diz que você deve dizer para ele qual o problema e agradecer a ele e colocar diante dele e descansar. E você vai para a sua vida diária. E a Bíblia diz que naturalmente Deus vai resolver seu problema. Um dia Jesus se encontra com 10 leprosos e aí eles vieram para Jesus porque sabia que só Jesus poderia resolver. E eles chegaram e disseram, Jesus, nós precisamos ser curados. E Jesus disse, muito bem, pode ir andando. Esse pode ir andando significa, confia em mim, se confia em mim, pode ir que eu resolvo o seu problema. E a Bíblia diz que eles foram andando e todos eles foram curados, porque confiaram no Senhor. Mas essa confiança verdadeira só veio de um. Um voltou para agradecer e 9 não apareceu mais. Muitas vezes Deus tem abençoado você na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e você tem sido ingrato para Ele. Mas mesmo nós sendo ingratos, a Bíblia diz, mesmo nós sendo pecadores, Deus continua nos amando. Portanto, se você está com ansiedade, com problema, descanse em Deus, né? Ora a Ele, diga para Ele qual é o teu problema, apresenta a Ele o teu problema e você vai descansar. Não fique preocupado. E a Bíblia vai dizer o seguinte, e tem um ditado popular também que diz assim, ó, vai dormir, que depois do sono tudo se resolve. E a Bíblia diz que eu deito e pego no sono, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então descanse em Deus. Quem sabe você está aí angustiado, eu não sei. Deus coloca pessoas diante de nós, como colocou pessoas diante de Jesus. Quem sabe você está agora nos vendo agora e você está ouvindo essa palavra. Essa palavra vem de Deus diretamente para o teu coração. Deus não colocou a gente aqui por acaso, não colocou você aí por acaso. Então descansa em Deus, coloca o seu problema em Deus, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a palavra de Deus. Portanto, se você quer ter essa paz, esse descanso, confia nele. Busque o Senhor enquanto você pode achar. E você está achando Deus nesse momento aqui. Filipenses 4:6 dá essa palavra para você. O outro texto é Salmo 91, 1 e Do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. Aquele que habita, aquele que mora. O salmista Davi disse um dia o seguinte: Deus, eu quero te pedir uma coisa, né? Deixa eu morar na tua casa, deixa eu viver na tua casa todos os dias da minha vida.
salmista diz isso. E nesse salmo vai dizer o seguinte: aquele que habita no abrigo de Deus, aquele que habita na casa de Deus, aquele que habita na presença de Deus, né? Vive em descanso, como a gente está numa sombra. Imagine você, a gente andando por um deserto, né? Um deserto ali, sabe, quente, a gente se beber água, e aí chega num determinado lugar, a gente encontra uma fonte, encontra uma árvore, que alívio é beber daquela água, que alívio é descansar na sombra daquela árvore. É isso que a Bíblia está dizendo, que aquele que está em Deus é como se descansasse debaixo de uma árvore, em um momento de sol, é como bebesse de uma água fresca. E diz mais, o Todo-Poderoso: Tu és o meu refúgio. Nós podemos dizer para Ele, é o único Todo-Poderoso, é o soberano. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Quando a gente está sem proteção e a gente encontra um lugar de refúgio, como é gostoso, como é seguro, e ali nós sentimos como uma fortaleza. E a Bíblia diz que Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso refúgio, e nós devemos confiar nele. Então nós pregamos o que a Bíblia coloca para mim e para você. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós vivemos num mundo inseguro, um mundo inseguro politicamente, um mundo inseguro religiosamente, um mundo inseguro, né, em todos os sentidos. Mas nós temos uma esperança, nós temos uma segurança, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza chamada Jesus Cristo. Põe nele a tua fé, põe nele a tua confiança e você vai ver. A Bíblia vai colocar bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e aquele que não tiver fé ou recuar, a alma de Deus não terá prazer nele. Portanto, o salmista foi muito feliz aqui, inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor, né, aquele que habita no teu esconderijo, está seguro, vive em descanso, e Tu és o refúgio, a fortaleza, e nós estaremos sempre confiando em Ti. Como é gostoso confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus e se abriga no seu esconderijo, a gente tem um sono de inocente. A gente passa dias e dias dormindo sem preocupação, porque Deus é a nossa proteção, o nosso refúgio e fortaleza. E o Salmo 23, de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu, cajado, me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias.
água, não tinha comida. E aqueles pastores, eles não se preocupavam. As ovelhas dele comiam qualquer coisa, galho seco. Mas a Bíblia diz que Davi se preocupava com as ovelhas dele. Davi ia longe buscar comida verde. Davi levava as ovelhas para lugares que tinha água fresca. Ele se preocupava. E ele pensou, se eu sou homem, pastor, que cuido de ovelhas, animais, eu tenho um amor e eu não deixo faltar nada para elas, eu sei que eu tenho um Deus dos céus, que é muito mais importante do que eu. E que eu, como ovelha, Ele não vai deixar me faltar nada. Assim como eu não deixo faltar comida boa para minhas ovelhas, assim como eu não deixo faltar água para minhas ovelhas, assim como eu não deixo ninguém tocar nas minhas ovelhas, porque a Bíblia diz que Davi, para defender as suas ovelhas, ele matou um urso e matou um leão. Então Deus, Ele mata todo dia, Ele destrói todo dia leões e ursos espirituais para nos proteger. Por isso que nós devemos descansar nele, porque Ele nos guarda todo dia. A Bíblia diz que Ele é como o guarda de Israel. Ele não dorme, 24 horas por dia Ele nos protege. E aí Davi disse, que bom que eu posso descansar em Ti, que bom que eu posso Te chamar de meu pastor e nada me vai faltar. Aquilo que eu precisar, seja nos momentos difíceis, eu sei que o Senhor vai me proteger e vai me dar. E aí ele fala o seguinte, em verdades, ele disse que não faltava pastagem, né? Assim como as ovelhas dele diziam assim, em vez de pastagens, tu me faz repousar. Como é bom a gente ter confiança em alguém que cuida de nós. Como é bom a gente confiar em alguém que não vai me dar galho seco para comer. Como é bom confiar em alguém que vai me levar longe para que eu possa me alimentar em pastos verdejantes. E ele vai dizer mais, Ele me conduz em águas tranquilas. É o que Davi fazia com suas ovelhas. É o que Deus faz conosco em meio às águas turbulentas desta vida. E a Bíblia diz mais, ainda que tu passe pelas águas, tu não vai ser afogado porque eu estou contigo. Ainda que tu passe pelo vale da sombra e da morte, e tu não vai estar sozinho, eu vou estar contigo. E ali eu vou te dar tranquilidade. Ele restaura o nosso vigor. Que esse pastor nos guia pelas veredas da justiça. Nós vivemos num mundo injusto, num mundo incorreto, num mundo imoral. E a Bíblia diz que é nesse mundo que Deus está conosco. Jesus está conosco aqui. Por isso que o salmista ensina para nós, para mim e para você, faça de Deus o teu pastor. Deixa Deus ser o teu pastor. Deixa Jesus ser o seu pastor. Porque nada que você precisar nesta vida, material e espiritual, vai lhe faltar. Portanto, a gente continua repetindo as mesmas palavras de Davi, porque o mesmo Deus de Davi é o nosso também, né? Ele não vai deixar faltar nada para nós. Por isso nós declaramos, né, dessa forma aqui, ó, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Usa a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O outro texto está em Isaías 40, 29, né? E multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Completamente de Deus. E nós sabemos disso. Mas nós percebemos que o ser humano, além de ser ingrato, né, é arrogante, é petulante e acha que é alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele valoriza ao simples, ao humilde. E nós devemos saber que nós não somos nada. E o Senhor está dizendo aqui em Isaías 40, 29, que Deus fortalece aquele que está cansado, principalmente aquele que é humilde, né? Aquele que sabe que Deus é a força que nós precisamos. Deus dá vigor, né, a quem está sem força, a quem está fraco. Então eu convido você, eu exorto você a colocar a tua confiança, a colocar a tua fraqueza, a colocar, sabe, as tuas incertezas, a colocar tudo que você sabe que não pode fazer na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele diz que estará conosco todos os dias. Ele diz que Ele nos ama, que Ele nos protege. Portanto, Ele fortalece o cansado e Ele dá vigor àquele que tem força.
Portanto, nós não temos força, a nossa força vem do Senhor. E todos os dias você lembre pelas manhãs. E quando chegar a noite, lembre, pela manhã Deus me dê forças. E à noite agradece Ele pela força. Porque disse Jesus em João 15, sem mim nada podeis fazer. Portanto, pare de querer lutar sozinho. Pare de querer buscar a tua salvação sozinho. Pare de querer ser alguém sozinho. Nós não somos nada sem Jesus. Portanto, entregue teu caminho ao Senhor mais uma vez. Entregue essa vida para Jesus e você vai ver a diferença. Outro texto para encerrar aqui é Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Atribuladas, gananciosas, avarentas. As pessoas hoje dormem menos. Elas acham que tem que trabalhar mais. A Bíblia diz que adianta levantar de madrugada, comer pão de dores, né? E não consegue dormir, não tem bênção. A Bíblia diz que Deus nos abençoa enquanto dormimos. Tudo que Deus fez foi bom. Deus fez o dia, Deus fez a noite, Deus fez o sono, Deus fez todas as autoridades colocar em ordem, né? As suas normas, exatamente para isso. E Jesus vai dizer, e mais uma vez eu repito, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou colocar em ordem para você. Quando a gente busca as coisas de Deus em primeiro lugar, as nossas horas de trabalho, elas são abençoadas, o nosso sono é abençoado, a nossa casa é abençoada, o nosso salário é abençoado, a nossa família é abençoada. Ou seja, quando Deus está como centro, quando Deus é primeiro na nossa vida, tudo demais é abençoado. A gente conhece muitas pessoas que vivem nas igrejas, ansiosas, não tem tempo para Deus, só busca Deus quando precisa resolver um problema financeiro, só busca Deus quando precisa resolver um problema de enfermidade, mas nós não buscamos a Deus pelo que Deus tem que me dar, nós buscamos a Deus pelo que Deus é. Por isso que o salmista vai dizer, o provérbio vai dizer exatamente, quando te deitares, não terás medo, você vai deitar descansando. E se você deitar e não se levantar mais nessa vida, se você tem Cristo, você levantará na presença de Deus. Mas se você não tem Cristo e você deitar e não acordar nesta vida, a Bíblia diz em João 3,36, aqueles que creem em Cristo têm vida eterna, mas aqueles que rejeitar Cristo enquanto nessa vida viver, não terá vida eterna, estará vivendo eternamente longe de Deus, e a ira de Deus vai estar sobre sua cabeça. Portanto, há uma questão de escolha. Eu escolhi servir a Jesus, eu escolhi estar aqui todos os domingos, enquanto Deus me colocar aqui nesta vida, eu escolhi falar de Cristo, eu escolhi viver Jesus, eu escolhi crer na Bíblia. Você também tem escolha. Qual Deus que você quer escolher? O prazer, o mundo, ou Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, ou Deus da Bíblia chamado Jesus? Portanto, se você vive com a vida agitada, eu quero te receitar a palavra de Deus. E lá você vai encontrar descanso, lá você vai encontrar paz. Se você está com fome e sede espiritual, lá você vai encontrar comida, vai encontrar a água. Se você não tem onde repousar, você vai encontrar um lugar de repouso. Se você não tem um lugar de refugiar, você vai encontrar um refúgio. E essa pessoa se chama Jesus, Jesus e Jesus. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, fora de Jesus, não há paz, não há vida eterna, não há salvação. Portanto, essa escolha é pessoal, é sua. E no dia do juízo, todas essas palavras que você está ouvindo, você vai prestar conta. Portanto, nesta manhã aqui, a nossa proposta nesse estudo da Escola Bíblica Dominical aqui, da Igreja Batista de Salvador, é trazer uma palavra que você pode descansar, mesmo nessa vida de turbulência, mesmo nesse mundo ao contrário de Deus, nós descansamos em Deus. Quando os 3 jovens estavam lá com Nabucodonosor, e que Nabucodonosor diz, todos têm que me adorar, todos têm que dobrar diante da minha estátua. A Bíblia conta que a multidão se dobrou diante da estátua, só 3 jovens que não. E Nabucodonosor se irou com aqueles jovens, porque eles queriam também que eles o adorassem. E eles disseram que eles eram servos do Deus Altíssimo. E Nabucodonosor tinha uma fornalha lá, que já era quente, e mandou esquentar 7 vezes mais. E disse, porque vocês não me adoraram, vocês vão ser mortos. Mas aqueles que creem em Cristo,
jamais morrerão. E a Bíblia fala que os homens que jogaram os servos de Deus na fornalha, eles morreram queimados, mas os 3 jovens estavam lá dentro, não morreram, e tinha um 4º homem, chamado Jesus. Quem está em nós é maior que está no mundo. Quem tem Jesus não morre eternamente. Quem tem Jesus vive eternamente. Não importa os reis, os reinos, não importa os diabos e Satanás que vêm tirar nossa fé. Portanto, a Bíblia afirma para mim e para você, né? Guarda a tua fé para que você receba a sua coroa. A sua coroa vai ser recebida quando você entregar a senha lá na eternidade, que é a fé. Que o apóstolo Paulo dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Ninguém toma a minha fé. Nesse mundo aconteça o que acontecer. Eu posso perder tudo, você pode perder tudo. A gente pode estar doente, mas uma coisa é certa: Jesus a gente não abandona. Amém. Porque um dia a gente vai viver na eternidade com Ele. Dai voz à comida e à bebida que esse mundo precisa. Não é fome de pão e sede de água que só necessita. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse mundo precisa é ter na vida Jesus, o Filho de Deus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O pão e a água que o mundo precisa se chama Jesus. O Cordeiro de Deus, o pão que mata a fome, a água, a sede, perdoa pecado. Seu nome é Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive. Glória a Deus. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, glória a Deus, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei a glória, o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida que vive está. O projeto Eclésia hoje acabou aqui, mas domingo que vem tem mais! Ei! Tchau, tchau! Cristo me amou,
continue abençoando nossa igreja, Pai. Que ela continue levando a palavra do Senhor para todo mundo, em nome de Jesus.